Gênesis capítulo 6, versículo 14, faze para ti uma arca. Quero convidar você para nós refletir um pouco a respeito da liderança de Noé em tempos de crise. Quero dizer para você que Noé foi chamado para liderar em tempos de grande crise. E em tempos de grande crise, Deus levanta grandes líderes. Se você foi chamado neste tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de grandes crises, eu quero dizer que você é um grande líder que foi chamado para liderar em tempo de uma grande crise. Quero dizer para você também que aquilo que parece impossível aos homens, porque Noé estava recebendo uma incumbência para liderar, estava sendo vocacionado, comissionado para ser líder de uma construção naval, um projeto jamais visto, um projeto jamais falado e um projeto extremamente arrojado. Eu quero dizer para você que se Deus te chamou e o projeto de Deus para a tua vida, para a tua liderança é arrojado, é extremamente difícil, Deus sabe a quem está confiando os seus projetos. Deus sempre soube a quem confiou seus projetos. Por mais difíceis que eles no momento parecessem ser, Deus na realidade tinha sempre a saída, o escape e a solução. Este grande projeto naval, sem dúvida alguma, ele dependeu diretamente da arquitetura divina e o engenheiro foi o próprio Deus. Deus é o engenheiro, Deus foi o engenheiro desta grande construção, Deus foi o arquiteto desta grande construção e precisava de um construtor e alguém apto para liderar naquele tempo, alguém que fosse perseverante e alguém que fosse batalhador, trabalhador e acreditasse realmente que a palavra de Deus deve sempre ser levada a sério. Pois bem, Deus confiou a Noé algo extremamente difícil. Quando lemos faze para ti uma arca, no primeiro momento parece ser assim algo fácil, mas quando a gente passa a refletir, passa a analisar medidas de comprimento, de largura e de altura e as divisões desta arca, a gente entende que Deus entregou nas mãos de Noé um projeto extremamente difícil, complicado, jamais visto entre os homens. Mas Noé aceitou o desafio. É esta coragem e esta obediência e esta fidelidade àquele que chama, que vocaciona, que comissiona, que fala, que revela, é que faz com que as coisas impossíveis elas se tornem possíveis. E Noé sabia que de fato as proporções eram bastante grandes, uma arca com aproximadamente 130 metros de comprimento, uns falam um pouco mais, outros pouco menos, com cerca de 22 a 24 metros de largura e com cerca de 14 metros de altura e com 3 divisórias, ela sem dúvida alguma era uma arca bastante, um trabalho, um projeto bastante desafiador, um projeto extremamente desafiador. Mas graças a Deus que Deus nos chama para tais projetos desafiadores, porque Deus sabe a quem confia, o que confia e por que confia. Então, se você hoje está passando por momentos difíceis, entenda que Deus chamou homens em tempos difíceis, mas estes homens que foram chamados em tempos difíceis para liderar projetos extremamente arrojados e difíceis, estes homens traziam consigo a certeza de que Deus estava no controle da situação e que Deus daria todos os meios e todas as formas. Você já pensou quanto de madeira foi? Você já pensou o tempo que na realidade eles levaram? 120 anos construindo. Liderar dentro de um tempo extremamente longo é bastante estressante, cansativo, desgastante, mas Noé estava lá e liderou esta grande construção do começo ao fim. E o texto da palavra de Deus diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Que tamanha obra, que tamanho projeto
Deus concedeu a Noé, projeto este que os engenheiros da atualidade, eles ficam assim totalmente admirados com tamanha construção naquele tempo, mas Deus que está sempre no controle da situação, Ele sabe a quem confia e por que confia. 4.000 anos, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, Deus escolhe um homem para liderar e para construir algo que era totalmente fora da razão humana, fora da lógica, não tinha condições e uma série de coisas, uma série de empecilhos. Já pensou cortar árvores com cerca de 40, 45 metros de comprimento, trabalhar, carregar esta madeira, colocar esta madeira em ordem, selecionar esta madeira? Meu Deus do céu, quanta dificuldade, quanto trabalho. Levantar andaimes, quantas e quantas e quantas dificuldades dentro de uma obra, dentro de uma construção. Um trabalho bruto, pesado, difícil, cansativo, fisicamente, emocionalmente. Quanto tempo as pessoas desacreditando, ignorando, desprezando, e Noé ainda cumprindo seu chamado profético, seu chamado ministerial, pregando a palavra de Deus, falando de coisas que iriam acontecer. Que coisa mais tremenda, que coisa mais maravilhosa. Então eu quero encerrar esta reflexão. Se está difícil, se as coisas estão complicadas, se os dias se complicaram e parece muitas vezes que nós não vemos a saída, não vemos o escape, eu quero dizer para você que ainda existe pessoas que estão trabalhando dentro de um projeto extremamente árduo, difícil, mas eles estão perseverando em tais projetos. O projeto que Deus entregou a Noé não aceitava, não admitia erros, não admitia falhas, não podia ter falha. Deus, como arquiteto e como engenheiro, passou tamanho, medida, madeira, todos os detalhes. E se Noé obedecesse tais detalhes, não daria nenhum problema lá na frente. E tudo deu certo, porque houve uma parceria entre o arquiteto, o engenheiro, o construtor e todos os que se empenharam nesta grande obra. Eu quero dizer para você que assim como Noé não trabalhou sozinho, ele contou com uma mão de obra de pessoas que ali estavam, amadores, pessoas inexperientes. Não havia ninguém altamente capacitado para realizar aquela obra, mas aqueles que não tinham capacidade, Deus os capacitou e eles conseguiram entregar aquela construção no tempo determinado por Deus. Deus é assim, Deus nos confia e Deus nos dá um tempo para terminarmos aquilo que Ele nos confiou, mas creia que Deus, Ele é poderoso para te dar força, graça e vitória, e todos nós vamos terminar a nossa missão com triunfo, com êxito, com vitória para a glória de Cristo Jesus. Foi um grande prazer estar convosco. Fique na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.